Olá amigos, você acompanha a TV Câmara de Tupã, a serviço da população. Começa agora mais um programa Ponto de Vista, sempre com a presença dos vereadores da Câmara Municipal com convidados especiais. Hoje nós estamos recebendo o vereador Capitão Neves com dois convidados, dois grandes amigos. Nós estamos recebendo o Valci Silva, que é psicólogo e também já foi ex-conselheiro do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Tupã, além do nosso querido Silas Gomes Duarte, coordenador da Associação Betel e também já foi conselheiro do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, para falarmos sobre alguns assuntos referentes aos adolescentes. Vamos falar um pouquinho sobre o Estatuto, né, da Criança e Adolescente e também, no segundo bloco, vamos falar um pouquinho sobre um trabalho importante nesse fim de ano que diz respeito à restituição do imposto de renda às entidades aqui de Tupã, que é tão importante para as nossas entidades. Vereador Capitão Neves, seja bem-vindo ao programa Ponto de Vista, hoje recebendo o Valci e também o nosso amigo Silas, falando sobre o trabalho, né, que é realizado aqui em Tupã. Vamos falar um pouquinho também sobre a questão dos adolescentes, da criança e do adolescente, que é tão preocupante em nossa sociedade, e também sobre esse importante momento onde as empresas e as pessoas físicas podem auxiliar e ajudar as entidades aqui de Tupã. Seja bem-vindo. Obrigado, amigo Glaucio. Obrigado, amigo Valci Silva, por estar aqui. Às vezes o nosso cidadão acha um programa repetitivo, mas isso aqui é feito com uma qualidade, com uma finalidade de principal falar sobre a nossa juventude e principalmente nossas empresas e cidadãos que têm uma oportunidade de colaborar com as nossas entidades assistenciais, evitando que se perca na época da sua elaboração do seu imposto de renda, milhões que vão embora de Tupã, podemos investir e ajudar as nossas entidades assistenciais Então, acho que o momento principal é chamar a atenção, inclusive até apresentamos na Câmara Municipal um projeto de lei que foi aprovado por unanimidade, denominado a Empresa Amiga da Criança e o Benemérito Amigo da Criança, onde o município vai dizer muito obrigado e a empresa, o cidadão, poderá usar isso aí na sua empresa, dizendo que ela colabora e participa das entidades assistenciais. Então, essa finalidade aqui é agradecer a presença de nós dois amigos aí que trabalhamos juntos. Quando integrante do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, é um prazer muito grande receber os dois aqui em nome do povo de Tupã. Valci, seja bem-vindo ao programa Ponto de Vista, grande parceiro aqui da TV Câmara, e falando sobre um assunto, né, que realmente preocupa, infelizmente preocupa ainda a nossa sociedade, que são os direitos da criança e do adolescente. E você que sempre realizou um trabalho importante aqui em Tupã, junto ao Conselho, através de outras frentes de trabalho, né, campanhas realizadas em Tupã, e hoje também em especial falando sobre a importância das empresas e do cidadão colaborar, doando parte desse imposto às entidades aqui da nossa cidade. Seja bem-vindo. Muito obrigado, nosso agradecimento novamente pelo convite ao Capitão Neves por aqui estarmos neste programa que já nos é tão caro e querido, né, pelas oportunidades que a TV Câmara nos tem oferecido. É importante lembrar que o ECA, que é o estatuto que veio normatizar a questão da criança e do adolescente no Brasil, apesar dos seus 27 anos, em que ele já está promulgado desde 1990, portanto, ele ainda não tem uma inserção muito grande na sociedade. Nós temos ainda algumas barreiras, algumas limitações. As pessoas ainda confundem um pouco a questão do direito e dos deveres, achando que criança e adolescente só tem direitos e não tem deveres. E, na verdade, o Estatuto é muito claro. Para um dever, ele dá um direito e vice-versa, para um direito, ele dá um dever. Por isso, ele ainda precisa ser bastante compreendido, estudado, analisado, não só pela família em si, mas pelas entidades, pela escola, pelos governos, né, pelos executivos, e para que a gente tenha um olhar para este Estatuto que veio normatizar o direito e o dever da criança na questão da saúde, na questão da escola, na questão da família, que é o seu, né, escola, saúde e família, que é, vamos dizer assim, o tripé da importância da proteção da criança e do adolescente. E, naturalmente, aí entra a sociedade contribuindo, a sociedade participando desse processo amplamente coletivo, para que a gente tenha a oportunidade de, lá no futuro, nós termos, vamos dizer assim, o prazer, a alegria de dizer que foi um estatuto que veio, ficou, amadureceu e deu voz e vida à criança e adolescente dentro da estrutura da sociedade,
que é, na verdade, o futuro de qualquer nação, uma criança ou adolescente. Então, se nós tivermos um olhar adequado, apropriado, correto, em todos os sentidos para esse segmento agora, nós não teremos um país mais estruturado, consequentemente. Bom, depois dessa introdução, você explicando um pouco sobre o ECA, quem deve fiscalizar e garantir os direitos junto às crianças e também aos adolescentes? Ela é de natureza ampla, mas a entidade, a sociedade, as famílias, o poder público, os órgãos, né, os clubes de serviço, tudo aquilo que está na estrutura da sociedade, que trabalha com a criança e com o adolescente e que promove, portanto, a criança e o adolescente, tem esse papel, tem essa função, vamos dizer. Mas nós não podemos esquecer e perder de vista que um município como o nosso, de Tupã, onde nós temos aí o executivo, diversas secretarias, diversos órgãos, é preciso que tudo isso seja visto, seja observado, seja analisado por todos eles e que cobrem, vamos dizer, da própria sociedade e de si mesmos o empenho e o esforço para que os projetos assistenciais que envolvem a criança e o adolescente tenham natureza boa, objetiva, seja eficaz e eficiente, para que assim o município ele avança no processo do trabalho, da ação, da fiscalização, da cobrança necessária. Eu entendo, né, por experiência de alguns anos dentro do Conselho da Criança, nós tivemos a oportunidade das 3 vezes em que estivemos no Conselho, assumir a direção daquele Conselho, pelas 3 vezes alternadas na direção dele, e fizemos um trabalho nesse sentido, de dar voz e espaço, digamos, à sociedade dentro do Conselho, para que ela cobrasse do Conselho os projetos, os implementos. E com isso, naturalmente, a gente avança dentro da estrutura do município. Então, eu acho que nós estamos, enquanto Conselho, abertos a tudo isso, né? E fiscalizar, na verdade, a gente usaria um termo de participar, que seria uma forma de agir, interagir e, ao mesmo tempo, estar fiscalizando um trabalho que é de todos. Envolve o Conselho Tutelar, por exemplo, dentro do contexto do Conselho Municipal, porque o Conselho Tutelar é um instrumento criado dentro do próprio Conselho da Criança, com a finalidade de dar amparo e suporte à criança na estrutura das suas fases, dos seus momentos de participação. Então, acho que isso nos cabe a todos. Perfeito, claro. Até a gente como ex-integrante aqui colaborando, às vezes as pessoas acham que a sociedade é CMDCA, Secretaria de Promoção Social. Isso é qual a igreja, né? Nós somos a igreja, nós somos também os órgãos fiscalizador. E ao fazer esse programa, nós estamos colaborando com o ECA, porque, afinal de contas, estão procurando junto cobrar as empresas, as entidades, para que a gente possa também fazer uma aplicação dos recursos, evitar desperdício e ficar fácil para que a gente possa manusear. Com a experiência que eu trabalhei junto com o nosso amigo Valci, com o Cílio, me deu essa oportunidade de conhecer um pouquinho como é que funciona e também as pessoas nos conhecerem e saberem que, além dos clubes de serviços, entidades, CMDCA, Comas e tudo mais, o cidadão também tem uma parcela muito grande de responsabilidade, porque ele faz parte da sociedade, como vendo tratamento, cuidar do seu menor, do seu filho, das pessoas e apontar aquilo que precisa ser feito, como o Valci falou aí, e é para isso que nós estamos aqui hoje, para apontar um trabalho que é aquela devolução do imposto de renda para as nossas entidades assistenciais, né? Porque, em essência, todos nós, na verdade, somos responsáveis pelas crianças e pelos adolescentes. Sim. Todos nós, sem exceção. Queria também saudar nosso amigo Silas, coordenador da Associação Betel, que está aqui e vai falar um pouquinho da importância desse trabalho, dessa doação também, dessa restituição do imposto de renda junto às entidades. Sabemos das dificuldades das entidades aqui na cidade e tenho certeza que a Betel não foge isso também, não foge à regra. Vocês trabalham com dificuldade durante todo o ano, através de campanhas, então é um momento importante no ano que vocês aguardam com ansiedade. Seja bem-vindo. Antes de você falar, eu só quero dizer que eu até lembro do ano passado, esse ano, quando o Cílio foi receber, quando ele recebeu essa doação, eu falei assim, graças a Deus que esse dinheiro veio numa boa hora, quer dizer, só para o público, o cidadão saber o quanto é importante. Desculpe, Silas, é só para dar esse adendo aí. Eu primeiramente agradeço mais uma vez pelo convite aí, é um prazer para a gente estar aqui batendo esse papo, né, conversando sobre temas importantes e eu acho que a sociedade tem que saber, né, isso precisa ser levado
para a sociedade de uma forma geral. Então eu agradeço, eu quero também dar um bom dia para você que nos assiste, um bom dia para os meus amigos aqui do estúdio, o Capitão, o Glaucio, o Valcir. E realmente tudo que já foi dito aqui é uma verdade e não tem o que dizer. Em relação à questão das entidades, são entidades, principalmente essas entidades que atendem crianças, adolescentes, elas possuem uma estrutura muito cara, é um custo alto. Para você manter uma entidade hoje não é fácil. E a entidade ela é bem diferente de uma empresa, né? Ela não tem fins lucrativos, ela não visa lucro. Então ela depende do poder público enquanto recursos, né? Subvenções, enfim, e também de doações, e a gente está vendo que essa doação do CMDCA através do imposto de renda, ela vem numa boa hora, porque a gente vive um momento difícil, está tudo muito caro, nós temos entidades aqui onde a folha de pagamento, né, recursos humanos é muito pesado, é um valor absurdo. A gente tem acompanhado essas prestações de contas e as despesas diárias dessas entidades sociais e a gente constata ali que realmente não é fácil. Então, esse dinheiro, ele ajuda e muito, mas bastante mesmo. É por isso que fica o nosso apelo para o contribuinte, né, para a pessoa física, a pessoa jurídica, que às vezes ainda encontra uma certa resistência em fazer a doação, com certo receio de Receita Federal, malha fina. Isso não tem nada a ver, isso é mito, né? Você não vai cair na malha fina, você não vai ser pego por conta de uma doação que você fez para o CMDCA. Isso não existe. E existe ainda esse preconceito, esse mito de que é um perigo, né? E não é verdade. E as pessoas precisam ter uma consciência do benefício que isso traz, né? Como exemplos que a gente tem em Tupã, a Casa Brace, a PAI, a própria Betel, a Casa Brace mesmo, é uma casa de acolhimento, né? Ali eles cuidam de 20 crianças. Então imagine o custo operacional de ter que manter um RH e de ter que cuidar literalmente dessas crianças, com alimentação, com educação, com moradia, com vestuário, enfim. Então ajuda muito. E fica aqui o meu apelo para que você, que não contribui, que recolhe imposto de renda, que nos ajude. Será sempre muito bem-vindo. Perfeito, Silas. Obrigado pela presença. Queria voltar aqui ao Valcir. Valcir, a gente... Estou estudando algumas coisinhas aqui, alguns tópicos importantes para a gente poder falar durante o programa. Você citou há pouco a questão do Conselho Tutelar, o trabalho que o Conselho Tutelar realiza, a importância do trabalho do Conselho Tutelar. Eu queria que você falasse um pouquinho mais a fundo sobre as atribuições do Conselho, a parceria entre o Conselho e as escolas, a importância das famílias terem esse apoio do Conselho Tutelar, caso haja necessidade. Então é importante você falar um pouquinho mais a fundo sobre o Conselho. Lá nos primórdios do lançamento do ECA, houve inclusive uma dificuldade de compreensão do que era o Conselho Tutelar. Ele funcionou por algum tempo, em diversos lugares do Brasil, como uma espécie de órgão repressor, vamos dizer assim. Quando havia um problema na escola, por exemplo, eles chamavam o Conselho Tutelar para o Conselho Tutelar dar um jeito no problema, vamos dizer assim. Enquanto que, na verdade, com o passar dos anos, os Conselhos Tutelares foram se firmando, foram se posicionando, e hoje nós temos clareza que o papel do Conselho Tutelar é, acima de tudo, em defesa e proteção dos direitos e deveres, olha que interessante, das crianças e adolescentes. Então, hoje a escola, ela já não chama mais, por exemplo, o Conselho Tutelar para resolver uma pendência de divergência interna entre criança, adolescente e escola, por exemplo. O Conselho hoje, ele aparece, vamos dizer no bom sentido, no contexto de dar orientação e instrução, de fazer assim, o aparato, vamos dizer, dos conflitos existentes nesse âmbito escolar, âmbito familiar, por exemplo, âmbito na sociedade, no sentido de ver se não está sendo violado, adulterado, por exemplo, os direitos e os deveres os quais a criança e o adolescente têm. Então, nesse sentido, o Conselho hoje tem um papel fundamental, primordial, de ser um órgão de defesa dessas realidades, né? Juntamente com o Conselho da Criança, quando os dois conselhos conseguem trabalhar em parceria, como nós tivemos a felicidade sempre de trabalhar em parceria com o Conselho Tutelar, um apêndice do outro, no bom sentido, de levar, né, o Estatuto da Criança
na prática dessa realidade, em essência, o ECA ele veio para proteger a criança, ele veio para dar uma dimensão de direitos e deveres e de humanizar as relações das crianças e adolescentes com a sociedade, com as famílias. Porque no passado, né, o olhar da família para a criança era assim, mas é criança, não sabe de nada, não entende de nada. Naturalmente a criança em certo estágio do seu desenvolvimento, da sua evolução, ainda não tem muita compreensão. Mas a partir principalmente daquele período chamado, onde a criança desenvolve o pensamento abstrato, que é a capacidade de raciocinar e refletir sobre a realidade a partir de 11, 12 anos, a criança já tem uma inserção na sociedade, ela já tem opiniões, ela já tem parecer, vamos a respeito daquilo, e não era valorizado e respeitado. É aí que, por exemplo, entra a questão do Conselho Tutelar, em intermediar essa possibilidade da criança também ser assertiva no seu espaço e no seu meio. Hoje, por exemplo, quando há uma separação conjugal dentro da família, a partir dos 12 anos de idade, o juiz consulta a criança a respeito de com qual pai ela vai querer viver. Antes não, era automático, ia com a mãe, como automatismo da Constituição Federal, apesar de estar na lei ainda, né? Mas a criança já é consultada, por exemplo. E o Conselho Tutelar também pode intermediar esse meio de campo, vamos dizer assim, dentro do contexto familiar, dos conflitos familiares, estas questões. Então hoje o Conselho Tutelar tem um papel fundamental, importante e primordial na sociedade. Ele é valorizado, ele é reconhecido hoje pelas instâncias que lidam com o segmento criança e adolescente. Importante, né, vereador, esse esclarecimento, a importância. Temos aqui um Conselho Tutelar em Tupã atuante, trabalha, inclusive passou aí por algumas melhorias nos últimos anos aqui na cidade. Então é importante esse esclarecimento, sabendo que a população pode contar, né, com o Conselho nessa parceria, nesse auxílio, nessa orientação, né, caso haja necessidade, como eu disse há poucos instantes. Vou agir como político agora. Toda a melhoria que você falou aqui foi na época que nós aqui, presidente, eu, propomos aumento do subsídio para o Conselho Tutelar, foi feito um regimento interno para organizar, dar sensibilidade aos conselheiros tutelares, porque eu sou pai de um ex-conselheiro, que meu filho antigo era conselheiro tutelar. Melhores condições de trabalho. Então, melhores condições de trabalho. Salário. Então, muitas coisas que aconteceram, inclusive foi votado na Câmara, então eu estou aproveitando um momento de oportunidade de estar com as pessoas que trabalharam juntos e fazer que tudo aquilo que nós procuramos fazer em prol do menor, pois foi dito aqui que o Conselho Tutelar agora ele vivencia melhor o seu problema. Ele não é o que vai atacar a criança, é ele que vai agir com a maturidade nas ações de benefício e proteção da criança junto das pessoas, que é isso que é o Conselho Tutelar. E para isso que na época que o Valcir era presidente, nós fizemos várias reuniões, fazer um regimento para organizar o Conselho que estava um pouco distorcido com algumas ações, propomos um salário, foi votado na Câmara Municipal, em nenhum momento eu cheguei a me pronunciar, porque eu acho que tem um momento certo. Então hoje aqui, com essa sua pergunta aqui, eu quero dizer ao povo de Tupã, como representante com esses aqui que pode dizer que eu não estou fazendo propaganda enganosa, eu tenho o prazer de ter tido a oportunidade de conhecer o que era o Conselho Municipal do Direito da Criança e Adolescente, assim como muita gente teve a oportunidade de nos conhecer, o Capitão Neves como pessoa e não apenas como militar. Então hoje aqui eu vivencio mesmo, vejo aí a importância desse retorno do dinheiro do imposto de renda que você declara e vai voltado, perdido para lá para Brasília, não sei para onde. Então é a oportunidade de nós fazermos a destinação para diversas necessidades, que está no jornal hoje, as entidades, só procurar a sua entidade. E uma coisa importante, que fique bem registrado, pode ser de São Paulo, estiver nos Estados Unidos, estiver na China, tiver um problema de declaração de imposto de renda, você pode contribuir com as entidades assistenciais de Tupã. E aí eu aproveito a oportunidade de sentir agora num sentido assim meio político, de dizer muito obrigado por ter pertencido àquela equipe lá e estar hoje aqui trazendo vocês para falar desse momento tão importante que é o ECA e principalmente essa contribuição das empresas e do cidadão para nossas entidades assistenciais. Nós chegamos ao final do primeiro bloco, o programa Ponto de Vista, hoje recebendo o vereador Capitão Neves, também nosso querido Valcir Silva, psicólogo e ex-membro também do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Tupã, além do Silas Gomes Duarte, coordenador da Associação Betel, falando um pouquinho sobre o Estatuto da Criança e Adolescente, né, além também da questão da restituição do imposto de renda às entidades,
que vamos falar um pouquinho mais a fundo com detalhes no segundo bloco, aqui no programa Ponto de Vista, que volta já aqui pela TV Câmara de Tupã, a serviço da população. Voltamos já.